Bom, estamos ao vivo, mais um DR Sem Filtro, um pouquinho atrasado, 8h37, mas estamos aqui. Vamos falar sobre diversos assuntos hoje, alguns sim ligados à imigração para os Estados Unidos, mas vamos pedir a presença do nosso querido Ricardo Calazans. Vamos lá. Convite devidamente realizado. Bom dia, Bom querido Ricardo. dia, bom dia, bom dia. Mais um DR Sem Filtro por aqui, né? Estamos juntos novamente. Bom, temos algumas notícias, mas eu quero já antecipadamente solicitar aos queridos participantes que deixem suas perguntas aqui para que a gente converse um pouquinho sobre suas dúvidas. As suas podem ser as dúvidas de outras pessoas, então não deixe de colocar aqui a sua perguntinha, tá bom? Bom, agora são 8h38, estamos ao vivo. Uma notícia, Ricardo, que tem repercutido muito é essa nova regra de bom caráter moral, né? O USCIS atualizou seus critérios de Good Moral Character desde 15 de agosto agora, de 2025, e agora avalia não só a ausência de crimes, mas também comportamento geral, conformidade às normas sociais e contribuições comunitárias positivas, o que pode subjetivamente influenciar o processo de naturalização. E não só naturalização, mas alguns aspectos dessa nova regra serão utilizados também para concessão de green card, né? Exemplo, anti-americanismo e discursos controversos, né? A USCIS passou a incluir nas análises de visto, green card, cidadania, critérios para detectar expressões anti-americanas, antissemitas ou extremistas entre os aplicantes, gerando preocupação sobre liberdade de expressão e impacto sobre trabalhadores H1B e imigrantes que utilizam plataformas digitais para expressar suas opiniões. E aí, o que você pensa acerca disso, Ricardo? Vai funcionar simplesmente inibir o Instagram, por exemplo, colocar ele em modo privado? Resolve? Negativo, Douglas, não resolve. É obrigatório, na verdade, é primordial qualquer visto, qualquer solicitação de visto, temporário ou não, será exigido que as suas redes sociais estejam abertas, não estejam no modo privado. Mas agora, especificamente, em relação à nova solicitação, às novas exigências de solicitação da cidadania, você vai precisar mostrar o que eles chamam de moral character, né? Então, trabalhos voluntários, pagamento de impostos, tudo que vem corroborar, tudo que venha de encontro ao que a população americana sempre prezou e sempre fez, né? Então você que quer se tornar um cidadão americano, você precisa mostrar que você é como os outros americanos são. Pessoas civilizadas, pessoas que têm bons costumes, pessoas que têm boas práticas, né? Isso vai ser analisado e eu acho, minha opinião, muito importante e relevante, sim, para que a América tenha a garantia e a certeza que você será um benefício e não um estorvo para a sociedade americana. Porque se você foi admitido, né, inicialmente, por conta da sua, por exemplo, experiência acadêmica e profissional, está, de fato, agora, né, depois da sua aprovação do seu I-140, está cravado que você será um ativo, será um benefício para a economia americana e para o governo americano. Agora, e para a sociedade americana? Isso eles não analisam nesse momento. Para a sociedade americana, para que você seja um cidadão americano, para que você tenha
o seu privilégio de você ter um passaporte azul, um passaporte americano, você precisa também demonstrar que você é um cidadão americano como um outro qualquer, paga seus impostos, que você faz os seus devidos trabalhos voluntários, que você tenha boas práticas morais e cívicas. Eu acho muito importante. O que você acha, Douglas, da opinião da sua maravilhosa cabeça pensante? Bom, eu considero positiva a iniciativa. Ah, eu acho que é um filtro importante, porque esse GMC, ou GMC, que foi agora publicado no dia 15 de agosto de 2025, ele cria um filtro importante para quem deseja se naturalizar, para quem deseja cidadania americana. Como eu disse, alguns poucos aspectos dessa regra que foi publicada agora recentemente, sim, também vai ser utilizada para análise de solicitações de green card, como, por exemplo, a triagem de anti-americanismo e discursos antissemitas ou extremistas. Então, acho importante esse filtro, porque a comunidade americana, o país, ele tem uma identidade, ele tem uma cultura, ele tem valores, princípios que precisam ser respeitados, que precisam ser observados. Então, um discurso antissemita, por exemplo, não pode ser tolerado. A intolerância não pode ser tolerada, de forma nenhuma, né? A intolerância só cabe aos intolerantes, né? Então, se você está diante de uma pessoa radical, extremista, então aí a intolerância a esse tipo de comportamento faz sentido, cabe. E é isso que os Estados Unidos está querendo com essa medida. Não quer mais tolerar discursos antissemitas, anti-americano, o discurso anti-americano. Ora, se você deseja se tornar um americano, seria muito controverso, contraditório, você ter um discurso anti-americano, né? É você rotular, classificar a cultura americana, adjetivar a cultura americana de forma pejorativa, fazer discursos nas redes sociais, campanhas em redes sociais contra a cultura americana, contra a economia americana, contra os Estados Unidos, e aí você vem com um pedidozinho para se tornar cidadão americano. Que história é essa? Né? Então, o seu discurso sempre caminha no sentido contrário. E aí, de repente, você me aparece com um pedido de residência permanente para um país que você vive criticando, batendo nas redes sociais, né? Então não faz nenhum sentido. Ora, se você faz cara de nojinho para os Estados Unidos, fica no seu país, vai para outro lugar, né? Esse é o recado muito claro, porque quem fala o que quer, Ricardo, ouve o que não quer, né? Quem se mete a besta para ir à internet falar bobagem tem que estar disposto às consequências. Eu não sou a favor de maneira nenhuma cercear o direito de liberdade de expressão. As pessoas podem falar o que elas quiserem, contra quem elas quiserem. Elas só precisam ter consciência de que existem leis que podem alcançá-la, né? Então você pode difamar alguém. Eu acredito numa liberdade de expressão plena, ampla, que te dá o direito até disso, até para falar bobagem, até para difamar alguém. Mas aí existe a lei que vem para mostrar a você que o que você fez não é razoável. E aí vem as medidas, as sanções que a lei impõe sobre as pessoas que não têm filtro e que falam um monte de bobagem. Mas, enfim, os Estados Unidos está mandando um recado bem claro de que não vai aceitar mais essa contradição.
olha, você fala mal, você critica, mas não é uma crítica qualquer. A gente está falando de um discurso anti-americano, um discurso absolutamente contrário aos Estados Unidos, à política, à cultura, a liberdades, as liberdades garantidas nos Estados Unidos, um discurso antissemita, né? Um discurso de intolerância religiosa, de raça, de cor. Então, esse posicionamento nas suas redes sociais pode sim te custar muito caro, e eu sou bastante a favor de que os Estados Unidos siga como um país das liberdades, um país onde as pessoas podem falar, elas podem se expressar amplamente, tá? Amplamente, até liberdade até para falar o que é, não se devia falar, né? Mas deve sim adotar medidas como essa para acabar com essas contradições, né? E diminuir, arrefecer esses discursos de intolerância que não devem ser tolerados. É isso. Eu penso dessa Maravilhoso, forma. maravilhoso. Temos aqui uma outra notícia relevante, que é o TPS, Temporary Protected Status. O que é o TPS, né, Douglas? TPS é uma autorização de trabalho que alguns países, não são todos os países que são beneficiados pelo TPS, recentemente a imigração revogou cerca de 60 mil dessas autorizações. E se isso acontece, Douglas, qual é agora a atitude dessas pessoas? Estamos agora num momento favorável para a aplicação de novos vistos temporários e vistos permanentes, Douglas? Estamos, é um ambiente, Ricardo, onde o governo americano preza pela legalidade. O governo, a política imigratória atual, o comportamento, a mentalidade, é nisso que as pessoas precisam se prender. A mentalidade, o comportamento, a orientação nesse momento para a política migratória no sentido da legalidade. Então, se você cometeu alguma infração, se você violou o seu status imigratório, você pode ser punida ou punido, né? Se você trabalhou sem a devida autorização para trabalhar, se você, mesmo com autorização para trabalhar, você cometeu algum crime, você deixou de pagar seus impostos, você fez alguma coisa no sentido de violar alguma regra, alguma lei, é muito provável que você tenha sua autorização de trabalho revogada. É provável que você tenha seu visto cancelado, como nós também noticiamos na semana passada. Mais de 6 mil vistos de estudante foram cancelados. A maioria esmagadora, mais de 4 mil, foram cancelados porque estes alunos cometeram uma infração gravíssima, que é um DUI, né? Uma infração quando você dirige sob efeito de alguma droga, de algum barbitúrico, de algum opioide ou de álcool. Você bebeu e saiu para dirigir, foi pego em flagrante pelo um patrulheiro, por um policial, e você então vai ser preso, vai ter que comparecer à corte e explicar o porquê você estava dirigindo sob efeito de alguma substância controlada ou proibida, né? Então você Agora, não. essa atitude é uma atitude nova, Douglas? O governo americano está enrijecendo, eles estão fazendo algo diferente do que nos últimos anos ocorria? Então, esses cancelamentos ou as revogações, a gente não vinha acompanhando, né? Isso a gente não vinha acontecendo com esse, eu diria que com esse volume, né? O que o governo Trump está fazendo é cumprir a regra, só isso. A regra, ela sempre existiu, isso não é novo.
Não é novo. Ele só está fazendo cumprir a regra. Só isso, mais nada. É o que Então, eles chamam de plano de vigilância contínua. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que eles estão agora em vigilância contínua em relação ao que você fala nas suas redes sociais. Eles estão em vigilância contínua em relação à sua, às suas boas condutas de caráter moral. Então, se você cometeu algum crime, que é, aí como o Douglas bem citou, DUI, Driving Under Influence, então agora eles estão fazendo a lei valer. Não que não acontecia antes, também acontecia, mas agora em um pouco mais de rigor. Na verdade, não é rigor, a palavra não é certa, um pouco mais de constância, fazer valer a lei. Você tinha um ou outro caso que acabava escapando, que acabava sendo, recebendo vistas grossas do governo americano ou das autoridades locais, onde você, quando pego com DUI, não seguiria com a sua, enfim, com o seu cancelamento do seu visto ou o seu green card, o seu cartão de residente permanente. Hoje, isso está com um pouco mais de rigor, um pouco mais de diligência para que eles façam cumprir a lei, né? Então, aquela realidade recente, né, de 60 mil imigrantes que foram impactados em relação à retirada, né, da autorização de trabalho, TPS, né, o Protection, Temporary Protection Service, status, desculpa, Temporary Protected Status de alguns países, está agora na hora de você, se for impactado, entrar em contato conosco para que a gente ajude você, para que a gente faça com que você retorne de alguma maneira com algum visto temporário ou permanente e você tenha novamente a sua autorização de trabalho, né? Inclusive, agora, uma outra notícia positiva é que o travel ban para alguns países foi levantado. Travel ban esse que foi imposto um tempo atrás, não foi pelo governo Trump, mas que alguns países estavam impactados em relação para que as pessoas nativas desses países fossem impedidas de ingressar nos Estados Unidos. Esse travel ban, então, hoje foi suspenso temporariamente por uma ordem judicial, né? Você que é nativo, você nasceu num desses países que tinham essa relação de travel ban, hoje você pode retornar aos Estados Unidos, você pode ir a passeio, por exemplo, aos Estados Unidos e, em solo americano, solicitar o seu visto temporário ou o seu visto permanente. Então, se você é um desses nativos, uma das pessoas que nasceram nesses países que tinham e estavam impactados em relação ao travel ban, entre em contato conosco, fala com a nossa equipe, que a gente vai ter o prazer de ajudar você a tirar o seu visto temporário ou o seu visto permanente. Então, são duas notícias que têm um viés contraditório, uma positiva, que é o travel ban, e uma negativa, que é o TPS, mas que ambas, tanto o TPS como o travel ban, exigem, demandem que você entre em contato com algum escritório de imigração, e a Conexão Américas está e sempre estará à sua disposição para que você tenha a sua permissão de trabalho, no caso de um TPS, e evoluindo para um visto permanente ou até um visto temporário, e que, se você tem agora a autorização para entrar nos Estados Unidos por conta da lei, né, que estava proibindo você chegar na América, você entra em contato também conosco, que a gente vai ter o prazer de aplicar para você um visto temporário ou um green card. Não é isso, Douglas? exatamente. Entre em contato que nós teremos o maior prazer em atender você. Carlos, nós temos uma outra notícia. A New Democrats Coalition, quase que não sai, que reúne 115 deputados, criou eu vou te dizer aqui, criou uma proposta, agora, essa semana, que é uma reforma. Eles pretendem uma reforma imigratória. Eu estou procurando a data aqui correta, mas enfim, foi essa semana.
e aqui eles visam o aumento da segurança na fronteira, deportações criminais mantidas, reforma nos vistos, mais de 100 mil green cards para graduados nos Estados Unidos, vistos para startups e cuidadores, tudo visando os partidos e unir o partido e atrair eleitores em distritos chaves. Não é lei, mas deve influenciar o debate. Você tá bastante atualizado. Essa notícia saiu hoje, Lucas. Saiu hoje? Saiu hoje, dia A 25 de notícia saiu agosto. A hoje, né? notícia saiu hoje, exatamente. A É. notícia saiu, são 115 membros da Câmara, moderados, né, que votaram aí na New Democrat Coalition, né, NDC, que os pontos dessa proposta são fortalecimento da segurança de fronteiras, incluindo maior financiamento, então maior recurso do governo americano para fortalecimento das fronteiras dos Estados Unidos, aplicação de deportação para indivíduos com histórico criminal obrigatoriamente, né? Isso a governo americano e a sociedade americana agradece. Reforma das políticas de vistos, como criação de vistos específicos para startup founders e cuidadores. Então, muito legal, quando você que é um criador de uma startup, né? Você que é um desenvolvedor de uma tecnologia nova, de uma empresa que vai ajudar os Estados Unidos, existe e vai existir um visto novo para você, e cuidadores também. E aumento de 100 mil green cards para graduados internacionais formados em universidades dos Estados Unidos. Isso já havia sido falado, né? Que Era você promessa de campanha do Trump. Exato, promessa de campanha do Donald Trump, onde você, se vier aos Estados Unidos para estudar em uma universidade americana, você pode ter o seu green card aprovado. É claro, existem algumas regras específicas e essas regras ainda não foram esclarecidas. Não é todo mundo que vai conseguir entrar numa faculdade nos Estados Unidos e depois da sua graduação ter o seu green card. Existe sim uma regrinha, algumas regrinhas, alguns pré-requisitos para que você seja agraciado ao seu green card quando você for graduado, quando você formar numa universidade, numa universidade nos Estados Unidos. Não é todo mundo. É um, Inclusão. é um framework bipartidário, Ricardo. Exato, exato. E Visa unir os dois partidos e criar um senso comum. E primeiro ponto da proposta fala de segurança na fronteira, reforço de agentes e tecnologia de monitoramento, manutenção das deportações de não cidadãos com antecedentes criminais, que é o que esse governo atual prioriza, evitar o rótulo de fronteiras abertas, né? Reforma dos vistos de trabalho e estudo, proposta de criação de mais de 100 mil green cards adicionais anuais para graduados em universidades americanas, como você disse, respeitando alguns critérios adicionais, criação de um visto específico para fundadores de startups, a chamada Startup Visa, visando atrair empreendedores estrangeiros de tecnologia. Repare nas entrelinhas a mentalidade do legislador, a mentalidade de quem cria leis na América, a mentalidade de quem, seja de esquerda ou direita, seja democrata ou republicano, a mentalidade do americano é sempre no sentido de atrair mente brilhante, atrair gente que ama o conhecimento e atrair gente empreendedora. É isso. É simples assim. Então não tem essa história de que esse não é o momento, essa não é a hora. Muito pelo contrário. Há uma coalizão nesse sentido, há um entendimento comum entre democratas e republicanos. E este atual governo, em vídeo recente que nós dois fizemos, colocamos um trecho de um discurso do Donald Trump. Esta política, este governo atual, a mentalidade, a postura, a conduta é no sentido de atrair mentes brilhantes, gente capacitada, empreendedores
É isso. Até o tal do Visa Gold, eh, o Donald Trump quer criar, que é para atrair gente milionária, gente que vai bancar aí 5 milhões de dólares de investimento e vai pegar o seu green card. Já existe o EB5, mas aí o EB5, a contrapartida de um investimento também na casa aí de 500 a 1 milhão de dólares, a depender do estado, a depender do empreendimento, enfim, a depender de alguns aspectos, pode variar de 500 mil dólares a 1 milhão e até um pouco mais de 1 milhão de dólares, o EB5. Mas ele é um pouco mais complexo e demorado. Na proposta do Visa Gold, seria muito mais rápido, né? Então, nós já também demonstramos aqui com documento que foi publicado pelo USIS que houve um aumento, inclusive, nas aprovações de EB1 e EB2. Houve um aumento percentualmente. A gente já vê nitidamente uma diferença entre o ano passado e esse ano. Há um aumento das aprovações. Isso é número. Contra dados, não tem argumento, não tem narrativa que permaneça de pé diante de dados. E o que nós entregamos aqui na semana passada foram dados. Dados que são públicos. Qualquer pessoa pode investigar lá no site do USIS e ela vai encontrar os números recentes que foram publicados das aprovações dos processos de Green Card, dos EBs, os famosos EBs, do EB1 até o 5. Então, é assim um momento super adequado, é um momento perfeito para você que está nos assistindo ingressar com o teu pedido. Então, para você, gente, que você que acha que agora as coisas estão mais complicadas nos Estados Unidos, para que você que é uma pessoa que vê notícia e acredita naquilo que o pessoal vem falando, que os Estados Unidos não querem os imigrantes, que a deportação está acontecendo, inclusive para pessoas que têm green card, né? Isso é lenda. Vou tentar colocar aqui um trechinho, né, do que o Trump falou, né? Olha aqui, ó. Começar de novo. Them training and helping other people that may not have the qualification. Vamos colocar de novo aqui, ó. But I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do. But I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. Então veja, o presidente Trump, isso é um vídeo recente, não é um vídeo de muitos anos atrás, é um vídeo deste ano, que declara que numa entrevista coletiva ele fala abertamente, com as palavras claras, não entre linhas, que ele precisa de gente qualificada. Essa realidade não é uma realidade nova, como eu estava dizendo também no vídeo, é sim a motivação, é sim o motivo pelo qual os vistos da categoria B foram criados. Sempre, o governo americano, o Departamento de Imigração sempre precisou de gente qualificada. Os vistos da categoria B foram concebidos justamente para isso, para que você que tenha uma experiência acadêmica e profissional diferenciada venha aos Estados Unidos para compor, para você ajudar a economia americana e o governo americano em relação ao que precisa, né? Ao que hoje, principalmente nos últimos 3, 4 anos, a sociedade americana e o governo americano vem sofrendo bastante com a falta dessa mão de obra especializada. Então, você que acredita que as pessoas estão sendo deportadas, você que acredita que os green cards estão sendo revogados, que agora não é o momento propício para vir aos Estados Unidos e aplicar o seu visto de residente permanente, você está enganado. Como o Douglas disse, nós temos alguns argumentos, na verdade, alguns fatos, para que isso não seja a realidade que você está achando. Primeiro fato: os vistos das categorias EB, EB1, 2, 3, 4 e 5, estão com as suas aprovações em alta.
como nunca aconteceu nos últimos anos. A gente está falando da comparação de 24 com 25, mas existe também a mesma comparação de 23, 22, 21 e 20. Então, nos últimos 5 anos, os vistos EB, agora em 25, estão em alta, estão com as aprovações que nunca foram vistas nos últimos 5 anos. E agora também, como eu mostrei esse vídeo recente dessa declaração do presidente Trump, falando abertamente que os profissionais qualificados, você que, inclusive ele fala, não são só, eu não estou me referindo somente a engenheiros, e ele colocou como também os engenheiros, os advogados, os administradores, ele fala de pessoas de mão de obra qualificada, como por exemplo, recentemente, né, nós vimos aprovando os nossos groomers, né, os fotógrafos, vendedores de sapato, carteiro, churrasqueiro, motorista de van, né? Então, você que tem uma mão de obra especializada e acha que você não tem a vantagem ou não poderia ser um cidadão americano porque você não tem uma profissão como um engenheiro, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, fale conosco, liga para a gente vai ter o prazer de falar com você e demonstrar por todas as linhas que estão descritas no site do governo americano. A gente não vai tentar convencer você que o que você faz é simplesmente bom porque a gente acha que é bom. Nós vamos mostrar, evidenciar o que está na fonte original, aquilo que você faz no Brasil vai sim ser interessante, vai ser preponderante, vai ser importante para o governo americano, que é o famoso EB2 NIW, National Interest Waiver. Tá? No final, Ricardo, dessa reunião que ela vai fazer, eu tenho certeza que ela já está nesse momento, só esperando a live terminar para ela entrar em contato conosco. Nesta reunião, ela, na verdade, quem vai definir se ela cumpre com os critérios necessários ou não é ela. Exato. É ela quem define. Ela vai, a gente só vai apontar para ela. O que a gente faz é isso aqui, ó. É colocar uma lupa. Coloca uma lupa em cima das informações que a imigração disponibiliza. E vamos conversar. Olha aqui, ó. Os critérios são esses. Esse aqui você cumpre? Pensa comigo. Cumpre esse aqui? Cumpro. Segundo. E esse aqui? Cumpre? Não. Vamos pular para o terceiro. E esse aqui? Ah, esse eu cumpro. Opa, dois. E assim a gente vai. Então, no final, em resumo, quem define se ela deve ou não seguir aplicando aquele pedido é ela. Ela vai fazer uma análise com apoio da nossa equipe, ela vai fazer essa análise muito clara, uma análise transparente, com base não no achismo de ninguém, com base não com base na postura de um vendedor de visto, que isso a Conexão Américas não faz, mas com base nas informações que estão disponíveis no próprio site da imigração americana. E Ó, para corroborar o que você disse agora há pouco, Ricardo, nesse documento que foi apresentado por esses deputados e inclusive publicado hoje, a verdade, pelo Washington Post, num dos itens diz que essa proposta apoia a economia e a força de trabalho. Argumento central: a imigração legal é necessária para sustentar a força de trabalho e a competitividade americana, especialmente em setores STEM e no da saúde. Incentivos para reter mão de obra jovem formada nos Estados Unidos. Priorização de imigrantes legais e regulares, mantendo linha dura contra quem entra de forma irregular no país. Então, assim, tudo caminha no sentido de continuar incentivando a vinda de trabalhadores qualificados para os Estados Unidos, continuar incentivando, inclusive, a formação de estrangeiros nos Estados Unidos, graduar imigrantes e dar a estes imigrantes, desde que, obviamente, cumpram os critérios necessários, o green card,
Isso é uma promessa de campanha do Donald Trump e agora é, uma, é alvo de uma proposta bipartidária, então tudo caminha no sentido de logo, logo, uma aprovação no Congresso, porque precisa passar por um debate público, discussão na Câmara, votação e sanção do presidente. Então, tudo caminha no sentido de que teremos boas novidades, boas notícias, quem sabe ainda esse ano. Então, mas essa notícia é boa, Ricardo, para a gente, de uma vez por todas, acabar com essa narrativa de que as coisas serão endurecidas, de que acabou a imigração legal para os Estados Unidos, que acabou isso, acabou aquilo, que agora nem portador de green card está tendo sossego. História, hein? É só história, Douglas. Ó, a Adriana Carvalho Lima está perguntando: eu tenho muita vontade de ir embora do Brasil para a América, porém só os meus filhos. Observação: não sei nada, tipo, não tenho curso nem nada, só trabalho mesmo no que for preciso. Então, Adriana, entre em contato com a gente. Como eu já falei outras vezes, você não precisa de um curso, você não precisa de uma faculdade. A própria categoria do visto EB2, que é de habilidade excepcional ou exceptional ability, você tem 6 critérios. Se você tiver 3 critérios atendidos dessa listinha de 6, você é elegível e a gente vai aplicar para você o green card para a categoria EB2NW. Vai depender, como o Douglas bem colocou, da sua, né, experiência acadêmica e profissional, se você sabe, se você coloca dentro dessa reunião que a gente vai fazer, a sua elegibilidade posta. Se você, de fato, tem aí 10 anos de experiência, se você tem uma licença para praticar a profissão, se você tem um salário, se você faz parte de uma associação profissional, se você tem cursos e se você tem cartas de recomendação. Esses são os 6 critérios. Se você atingir pelo menos 3 desses 6 critérios, e se a gente considerar que o que você faz é relevante para a América, se a gente tem estratégia para que a gente consiga convencer o oficial de imigração que o que você faz no Brasil vai ser interessante para os Estados Unidos, a gente vai ter o maior prazer de aplicar o Green Card para você e você ser aprovada para ser uma nova Green Card Holder e depois uma futura cidadã americana. Verdade. Ricardo, 9h14, a gente vai ficando por aqui. Muito bom. Amanhã estaremos juntos, pessoalmente. Ricardo Fisicamente juntos no Rio de Janeiro, me não vai dará a ser mais honra de estar conosco. Exato, estaremos aí pessoalmente juntos, vai ser uma live diferente, que vamos discutir alguns assuntos polêmicos. É verdade. Estamos guardando o melhor para o final. Amanhã. Amanhã a gente tem novidade aí. Vocês vão ver. Tá bom? A Gente, gente vai bom dia. ficando por aqui. Até Bom, amanhã. bom dia, Ricardo. Bom dia a você que nos acompanhou nessa mais uma manhã de DR Sem Filtro. Beijão no coração. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.